E aí, turminha, beleza? Boa tarde. Boa tarde não, né? Bom dia. Gente, nossa aula de hoje é aquela aula de segunda-feira, né? Que não foi possível eu ministrar ela para vocês, né? Por contas aí de conexão. Então, lembrando que nossa próxima aula de geografia, que será na segunda-feira, nós já vamos trabalhar em cima aí da nossa avaliação 3, né? Nós estamos chegando aí no final de novembro, mês de dezembro está entrando, o ano letivo está próximo do fim, e como eu dou aula para vocês uma vez por semana, né, em cada matéria, então você tem aí o quê? Mês de dezembro nós temos 4 aulas e temos mais 2 aulas no final de novembro. Então nós temos aí seis aulas pela frente para a gente se preparar, tá certo? Geografia, tá, gente? História é a mesma quantidade, né? Bom, vamos lá. Olha, quem passou lá no Senec Digital ou passou no nosso WhatsApp, se deparou lá com a nossa agenda. E o nosso tema de hoje é a análise comparativa de matrizes energéticas entre Ásia, Europa e Oceania. Nós estamos com esse assunto lá na página 36 da nossa apostila de geografia, tá, gente? Então, peço a vocês que abram aí a apostila de vocês. Na página 36, nós vamos fazer algumas considerações sobre a análise comparativa de matrizes energéticas na Ásia, na Europa e na Oceania, tá certo? Antes da gente entrar na agenda em si, eu quero que vocês entendam o seguinte: os recursos energéticos, eles são foco de interesses estatais. Quando você ouve estatais, ouça governos, né? Gerando disputas políticas desde lá da primeira Revolução Industrial, já lá na metade do século XX, com a expansão do meio urbano, com a expansão das indústrias, né? Principalmente na América Latina e Sudeste Asiático. Consequentemente, o crescimento populacional, houve um aumento exponencial da demanda energética. Gente, para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, né? Nos últimos anos, as agências internacionais, os estados e a sociedade, eles estão gerando debates sobre o consumo dos recursos naturais, né? Até porque essas novas matizes energéticas, elas estão provocando mudanças climáticas, né, no nosso planeta. Se você pegar aí a sua agenda, logo de entrada, você vai ver o seguinte, relembrando, página 36, o consumo de energia no mundo é tão desigual quanto a matriz energética de cada país. Para o desenvolvimento das atividades industriais e outros setores da sociedade, cada país utiliza diversas fontes energéticas, que variam conforme a presença dos recursos naturais e a capacidade tecnológica de cada um. Tá? Na página 37, nós temos aí um gráfico, né, que demonstra o consumo de energia por região. Esse gráfico aí é de 2017. A sociedade global é bastante heterogênea, apresentando quadros sociais, econômicos e políticos específicos de cada região. Essa heterogeneidade reflete na participação dos países na geração e no consumo de energia, no contexto da economia globalizada, né? No gráfico a seguir, você observa aí o consumo das diferentes fontes energéticas no mundo. Nós temos aí, então, na página 37, né, o gráfico do consumo de energia por região e embaixo, né, na sequência, nós temos aí os países que estão no ranking, no topo, né, do consumo de energia a nível global.
E você vê logo lá em cima, não poderia deixar de ser diferente, né? A China, tá? Tá aí a China. Em sequência, nós temos aí os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a Índia, a Itália, e aí só então nós vamos chegar aí na nossa pátria amada, né? Nosso glorioso Brasil. E, embora o Brasil seja um país continental, né, nós ainda não somos o topo da cadeia alimentar com relação ao consumo de energia. Somos um país em desenvolvimento e, como nós já tínhamos falado em aulas anteriores, já começa a repercutir quando a gente olha esse consumo de energia aqui, com relação ao que eu falei com vocês, que a nova potência, o novo império mundial seria a China, e os prognósticos aí é que isso acontecesse entre 2025 a 2030. Mas, né, quando nós começamos a ver o consumo, nós já chegamos à conclusão que certamente isso vai acontecer bem antes. Né? Vejam bem, você que chegou agora, eu estou na página 37 da nossa apostila de geografia. Deixa eu fazer um panorama para você aqui, ó. Veja bem. Ok, gente? Página 37 da nossa apostila de geografia. Olha, antes de tudo, é importante você conhecer as diferentes fontes, né, de energia. Porque quando nós vamos falar em energia, nós temos que classificá-las, elas, em as que são renováveis e as não renováveis. Dentro delas, temos ainda as primárias e secundárias, temos as convencionais e alternativas. Eu vou enumerar algumas delas para você nesse momento. Não é muito importante que você decore, saiba cada uma delas, né? É de cabeça. É mais no contexto para que você realmente tenha um entendimento quando nós falamos sobre as matrizes energéticas, tá? Como, por exemplo, as renováveis. As renováveis, elas têm a capacidade de se regenerar em um tempo curto, tornando ela inesgotável. Né? Por exemplo, as biomassas, né? Que são os óleos biodiesel, que são aqueles que são feitos a partir da cana-de-açúcar, da mamona, do girassol, entre outros. Ah, professor, mas eles não desgastam quando você usa? Certo, gente, claro, evidente. Mas quando a gente fala de renováveis, nós estamos querendo demonstrar para vocês que tem relação com o tempo, né? O tempo do desabastecimento dele é difícil de você precisar. Até porque você tem uma produção de cana-de-açúcar, você vai destinar ela, por exemplo, ao álcool veicular, né? Para colocar nos carros. Quando essa produção ela tá se acabando, se esgotando, nós já estamos com mais áreas, né, plantadas, e essa cana que está lá no pasto, ela já está em processo de ir de novo, né, para a fornalha para virar o álcool novamente. Então, o renováveis em cima dessa questão, né, da cana-de-açúcar, a mamona, né, o girassol, e tem muitas e muitas aí. Em seguida, gente, nós temos também as não renováveis. O que seriam as não renováveis? São aquelas que são oriundas da matéria orgânica, né, que se decompõe aí por milhões de anos, né, não havendo um tempo dela, não é um tempo hábil para elas se formarem novamente, né? Como as renováveis. Você planta cana no mês de janeiro, finalzinho de março você já está colhendo, aí já tem a nova lavoura, abril, maio você já está colhendo de novo. São 60 dias, né, com essa nova tecnologia, para um pé de cana já está no ponto dele ser abatido, dele ser cortado. Já quando nós falamos, né, dessa matéria orgânica,
basicamente, especificamente, nós estamos falando do petróleo, né? O petróleo, o gás natural e o carvão. Por que o petróleo? Petróleo, veja bem, o que é o petróleo em si, né? O que é aquele óleo negro que está dentro da terra, a quilômetros, né, de distância, às vezes, né? Em muitos lugares, como nos Estados Unidos, por exemplo, eles acharam petróleo a 15 metros, 15 metros de profundidade, tentando cavar um poço para puxar água, uma cacimba, eles encontraram petróleo. Mas foi uma sorte, vamos dizer assim, né? Uma sorte entre aspas, tem a questão também ambiental, mas geralmente o petróleo ele fica em altas profundidades, né? Ele pode ser retirado tanto no solo, na terra firme, como também, né, no solo marinho, né, embaixo das águas oceânicas. E o caso aqui do Brasil, que tem o tal do pré-sal, que vocês já devem ter visto falar, que ainda fica ainda mais profundo ainda, né? É de mais difícil ainda a extração. Então, quando nós falamos dessa fonte não renováveis, nós estamos querendo dizer que não é que, diferente da cana-de-açúcar, não é que não vai existir mais petróleo, que a natureza não vai fornecer mais petróleo. É porque o petróleo que existe, né, que já está pronto, ele precisou de milhares de anos, né, para ele se tornar aquela massa, aquela substância viscosa que pode ser processada para fazer, faz o petróleo. É muita coisa que faz com o petróleo, inclusive até espuma para colchão, eles trabalham em cima do petróleo. Todos esses tipos de óleo lubrificante que nós vemos aí, né, a gasolina, o gás natural, que muitas vezes também sai, aonde fica esses poços de petróleo, ele expele também esse gás natural, né? Que ele é utilizado também. O gás natural também, gente, é um recurso não renovável, tá? Repetindo, eu quero que vocês entendam, quando ele fala em não renovável, ele está se referindo à dificuldade que a natureza vai ter, né, de pegar essa matéria orgânica. O petróleo nada mais é do que matéria orgânica, tá? Matéria orgânica que ela durante milhões de anos, ela foi se decompondo e ficou aquele óleo preto. Esse processo, ele está, nesse momento, ocorrendo em algum lugar do planeta. Só que esse óleo ele só vai ficar pronto daqui a milhares, né? Milhares e milhares de anos. Então, é exatamente por isso, o petróleo, como o carvão, né, e o gás natural, eles entram nessa categoria aí das energias não renováveis, porque ele vai demorar demais e nós vamos viver uma vida inteira, 2, 3 vidas para que esse óleo seja produzido novamente. Então, com isso, eu acho que deu para entender, né, gente, a diferença aí do que seria o renovável e o não renovável. Vamos lá. Temos também as primárias. As primárias é quando nós utilizamos diretamente para a geração de calor, energia, como, por exemplo, a lenha queimada para o uso doméstico. É uma coisa bem rápida, né? Você está precisando botar uma comidinha no fogo ou se aquecer, você pode fazer o uso, né, dessa forma de obtenção de energia. A secundária, ela utiliza-se o meio de energia para obter outro, como, por exemplo, a usina nuclear. A usina nuclear, ela enriquece o urânio, né, ou o césio, tá certo? Para aquecer a água. Essa água, quando ela é aquecida, ela vai virar um vapor. Esse vapor, ele é expelido, ele vai mover as turbinas, e essas turbinas, daí em diante, ela segue como uma usina hidrelétrica, né? Essa turbina girando, ela vai, né, através da indução, gerar também a energia elétrica. Tem umas convencionais. Desculpa, gente. Tem umas convencionais
que são as energias base da sociedade contemporânea. É o petróleo, o gás natural, o carvão e as hidrelétricas. Temos as alternativas, né? Que aqui no Paracuru, aí em São Gonçalo, tem muito também. Constitui uma alternativa ao modelo energético decorrente dos últimos dos quê? 200 anos, né? Vou citar para vocês aqui a energia eólica, né? Temos muito aqui na nossa região. A energia solar, que também agora está despontando, né, com essas. Se bem, gente, que está muito caro essas placas, viu? Eu fui fazer um orçamento aqui para mim, para colocar essas placas, e está um absurdo. Tem a geotérmica, que também não é muito aqui a nossa praia, né? Nós não. Eu, pelo menos, não conheço geração geotérmica no Brasil. E tem também a tal da maré motriz, que é umas placas flutuantes que eles colocam no quebra-mar, né? E com o movimento das ondas, essas placas elas estão ali também seguindo o balanço, e nesse balanço ela vai gerar energia, tá? E apesar desses avanços tecnológicos, que eles são proporcionados aí pela Revolução Industrial, desde 1850, que o homem ele vem nessa luta para conseguir mais energia, né? Desde 1850, com a Revolução Industrial lá na Inglaterra, que o homem ele procura cada vez mais, né? Que o homem tem cada vez mais necessidade de conseguir energia para manter o progresso, para manter a roda aí efetivamente girando, né? Então, gente, voltando para a nossa apostila, lá na página 37, você vai se deparar aí com esses dois gráficos, e lá nós vamos ler o seguinte, ó, no Oriente Médio, ele consome-se principalmente gás natural e petróleo. Já na Ásia, Pacífico, o carvão mineral é a principal fonte. Nota-se no continente asiático o baixo consumo de energias renováveis. A Europa, em contrapartida, revela um forte avanço no uso e no desenvolvimento de fontes limpas. Observe esse gráfico que ele vai mostrar para você os investimentos de alguns países no setor de energias renováveis, tá certo, galera? Ó, com isso, eu falei para vocês o que eu precisava falar em relação aqui à apostila. Nós temos aí um exercíciozinho de sala. Como eu estou gravando a aula para vocês, eu vou colocar o exercício de sala e o nosso link de apoio à web aula, que é aquele videozinho que vocês já conhecem, que eu sempre faço com vocês aí, sempre passo para vocês, para tornar a nossa aula mais, como é que eu vou dizer assim, mais glamurosa, né? Para você aprender a alicerçar o conhecimento aí de uma forma lúdica, vendo um videozinho. E eu separei um pequeno documentário, né, sobre essas fontes de energia. Eu gostaria que você assistisse, tá? E hoje nós vamos fazer diferente. Como eu não estou fazendo a aula, são o que agora? São 5 horas da manhã, eu estou fazendo essa aula com vocês, daqui a pouco eu vou disponibilizar a aula, você vai entrar lá no YouTube, e aí curte lá, ele vai servir de presença, da mesma maneira que nós fazemos aqui no nosso chat, tá certo, gente? Vamos lá? Agora é a hora que eu digo assim, vamos lá para o nosso WhatsApp, para a segunda parte da aula, né? Então, é lá exatamente onde eu vou passar o exercício para vocês e jogar o linkzinho para vocês assistirem o nosso videozinho, que é um vídeo curto, eu acho que tem o quê? 8 minutinhos, tá certo, galera? Então, um abraço a todos aí, fiquem com Deus, tá certo? E segunda-feira, nós temos aula aí
de geografia de novo, né? Ter essa história. Tá bom, gente? Um abraço a todos aí. Tchau.